Professor Luiz, agora vamos tratar de uma das despesas mais importantes em termos de volume financeiro que o município tem. É a despesa com pessoal. Nós sabemos que há uma limitação, o senhor demonstrou que nenhum município em 2006 descumpriram esses limites de despesa com pessoal, mas fala um pouquinho sobre essa despesa, o que integra e o que é considerado ou não é considerado despesa com pessoal. Bem, o Tribunal de Contas tem tido cuidado de divulgar algumas matérias sobre essa questão de despesa com pessoal, porque ela engole boa parte do orçamento, pelo menos da receita corrente líquida. E a receita corrente líquida representa quase 90% ou mais 90% de uma proposta orçamentária. Então, hoje o município, vamos pegar o município, ele tem que gastar com pessoal até 60% da receita corrente líquida com pessoal. Então, observe você que este item de despesa com pessoal engole quase tudo aquilo que o prefeito tem para praticar as suas políticas locais. Então, na computação, no cômputo dessas despesas com pessoal, eu até estou falando da execução orçamentária, é preciso tomar muito cuidado daquilo que realmente é despesa com pessoal e que a lei entende que é despesa com pessoal. Porque alguns gastos que eu faço, como por exemplo, distribuição de vale transporte, distribuição de vale supermercado, essas despesas, elas não são despesas com pessoais, são despesas que estão fora desse rol de despesas com pessoal. E às vezes o município coloca tudo como pessoal. E o tribunal, ele vai dar uma glosada, né, nesse mecanismo de procedimento contábil. Isso é mais um procedimento contábil. Registrar determinadas despesas que eu considero que é despesa com pessoal, mas que na verdade não é despesa com pessoal. Então, sendo bastante sucinto, salários, os encargos patronais, algumas despesas aí com ativos e inativos, eu considero despesa com pessoal, né? Agora, essas despesas acessórias, por exemplo, assistência médica, vale-refeição, que praticamente eu contrato até terceiros, essas não são despesas consideradas com pessoal, para fins de limite. E mais tarde o professor vai falar lá no último bloco sobre os cuidados especiais, sobre aqueles pontos chaves que a lei eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal coloca como temerosos para o gestor que está saindo. Ele tem que tomar um cuidado todo especial. Então eu não vou explorar toda essa matéria agora no momento, porque nós temos um bloco que vai tratar disso. Muito bem, professor? Perfeito, professor Luiz. Mas dando um complemento nesse sentido aí, sobre aqueles municípios ainda que eu exemplifiquei, Saltinho, Piracicaba, Guarujá, peguei como esses 3 municípios como exemplo, apenas para nós discutirmos, ilustrarmos a discussão. Por exemplo, nós temos aqui o município de Piracicaba. Em 2007 consta uma despesa com pessoal de 37,7%. Temos o município de Guarujá com 42,2% da sua receita corrente líquida comprometida com pessoal. E temos o município de Saltinho, em 2007 também, comprometendo 49,1% de sua receita corrente líquida com pessoal. Notem que, dependendo do município, o índice está variando de 37 a 49. Eles estão, obviamente, abaixo do limite imposto pela lei fiscal, que, no caso, seria 60%, dividido em 54% para o Executivo, 6% para o Legislativo. Mas, professor Luiz, um município que gasta 37% hoje, como Piracicaba, por exemplo, se ele elevar para 48%, é possível ele elevar? E quais os cuidados que precisam ser tomados nessa elevação de gastos? Bem, nesse período de final de mandato, a legislação ela é clara. Aumento de despesa com pessoal fica proibido, tanto pela lei eleitoral quanto pela lei fiscal. Mas vamos pensar da seguinte forma, professor Marcos. 38% hoje, vamos pegar no mês de abril, 38% no mês de abril e 38% hoje, nós estamos em setembro, em termos percentuais, tudo bem, nós não tivemos nenhum aumento de despesa.
Mas, em termos monetários, eu posso dizer que esses 38% representavam 40 milhões e esses 38% hoje representam 60 milhões de reais. Isso é uma ficção, um exemplo fictício. Eu feri a lei de responsabilidade fiscal? Essa é a pergunta. Eu entendo que não. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela fala sobre percentual. Eu não posso exceder a 54%. Então, 54% em determinadas épocas podem representar valores diferentes. Por quê? Porque existe a outra perna desse cálculo, né? Isso é uma conta de divisão em que, se a minha receita corrente líquida aumenta, obviamente o meu percentual vai ser o mesmo, mas eu posso contratar pessoas nesse período. E não estou ferindo a lei de responsabilidade fiscal por ser o último ano de mandato. Mas qual é a nossa recomendação? Como experiência técnica, do CEPAM, que conhecemos alguns processos que o Tribunal de Contas consegue julgar, participamos às vezes pessoalmente de alguns julgamentos, a recomendação é que não contrate ninguém, evite esse transtorno com o Tribunal de Contas. Mas se você tiver um embasamento legal, uma necessidade de contratação de pessoal para esse período, e que seja naquelas áreas essenciais das políticas públicas locais, você pode fazer sem medo, porque você não está ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Isso vai ser discorrido também mais tarde pelo professor Marcos. Mas eu só quero dizer que essas características, essas peculiaridades dos municípios, como Guarujá, como Saltinho, como Piracicaba, elas são naturais, porque são municípios com estrutura administrativa, a máquina administrativa maior ou menor, população maior. O município de Piracicaba, por exemplo, é um município que tem uma zona rural extensa, então é um município que custa caro, precisa ter uma máquina, às vezes, descentralizada, e às vezes um município pequeno, como vamos pegar Taboão da Serra, que tem 19 km², é um município também de um ovo, que não tem zona rural, o custo dele é um custo baixo para se manter. Então, essas peculiaridades têm relação com esses percentuais. Às vezes, um município tão pequeno, né, como Taboão da Serra, digamos, gasta até mais com o pessoal do que Piracicaba, ou vice-versa. Então, é a peculiaridade do município que diz se esse limite está excedendo, não o limite da lei de responsabilidade fiscal, porque eu tenho até 54%, mas se eu não tenho muita gente sem fazer nada, coisa que eu podia poupar esse recurso e fazer outras políticas públicas. Então tem que se pensar nisso também.